Gente, bom dia a todos. Vamos aqui, né, a mais uma aulinha na segunda fase do AB. Ontem nós tivemos o início da resposta à acusação. Já tínhamos visto outras coisas, tá? Mas nós começamos a olhar para a resposta à acusação como uma peça mesmo. E aí a gente viu como que escreve, vimos as teses, pensamos lá certinho. Eu não confirmei se todos vocês me enviaram, né? Mas eu acho que sim. Eu espero que sim também. E basicamente, gente, é aquele contexto, né, que nós estávamos vendo. É, eu não, o áudio baixo está muito baixo mesmo. Não consigo ficar mais perto do microfone, hein? Bom, vamos lá. Então, gente, na resposta à acusação, tá? A gente olhou ontem as teses, né? Temos alegações finais, também temos apelação, sempre só reiterando, pessoal, é olhar o 564, olhar, né? Ele sempre é uma tese de nulidade que a gente pode observar. E aí, ontem nós vimos algumas teses de nulidade do 564. Vimos uma incompetência do juízo, vimos um problema de citação e vimos uma falta de fundamentação. Alô, tá muito baixo mesmo o áudio? Muito baixo? Bom dia, Rafael. Agora melhorou. Onyx, você levantou a mão aí? Você levantou a mão sem querer ou você vai fazer uma pergunta? Alô? Alô, Onyx? Onyx, carinha. Cadê? Ah, foi sem querer. Ah, beleza. Bom, gente, aí o negócio é escrever a respeito, né? Tem lá as teses todas e a gente tem que escrever a respeito. Vamos ver, né, o que que vocês fizeram de escrita, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, né, nas escritas. É, Ah, tá. O Onyx encaminhou aqui uma das teses, né? Pelo erro na citação. Ele escreveu também a atipicidade da conduta. Vamos ver aqui. Gabriel encaminhou também. Ah, gente, vocês estão encaminhando em fotos, tá? Depois, na hora que vocês forem mexer, aprende a fazer, é super fácil. Aprende a fazer no PDF, que é no Cam Scanner, é um aplicativo lá, é bem facinho, tá bom? De escrever. É no Cam Scanner, né? Você tira a foto e você vai juntar todo o documento numa coisa só. Bom, ó, eu vou aqui ver uma por uma. Alô, Eliseu? Ô, Rafael, eu fiz o meu, cara, na hora de escanear, a minha impressora rasgou e eu tô escrevendo aqui para te mandar de novo. Tô terminando já. Manda aí, você Não, pode. ó, no celular, o Eliseu, é facinho. Tipo, qualquer celular, hoje em dia faz. Bom, até bem antigamente, é um aplicativo. Você vai lá no Apple Store ou no outro aplicativo, né? Se não for iPhone, tem lá o aplicativo, é facinho. É só você tirar foto de uma por uma das folhas, tá? E aí ele mesmo já converte em PDF. É bem facinho mesmo. Você vai comentar as outras aí, né? Eu já te mando aí. Aham. Acho que mais uns 5 minutinhos já manda. 10 minutos. Bom, gente, aqui o aluno ele pegou e fez, né? Ele falou, colocou lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal da Comarca de Santos, processo número. João, já devidamente qualificado no processo em que contende com a Fazenda Pública, vem por intermédio do seu advogado, bastante procurador, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar a resposta à acusação com fundamentos nos artigos tais do CPP. Tá? Dos fatos é bem tranquilo mesmo, não tem que fazer aquele fato grandão. Do direito. Ó, o aluno colocou do direito, tá certinho, pessoal. Tá? O ideal é que você coloque o nome da tese aqui, por exemplo, da nulidade pela incompetência do juízo. Eu sei que você vai pedir a incompetência do juízo aqui, né? Sendo assim, requer a nulidade do processo pela evidente incompetência do juízo nos termos do artigo 564, combinado com o 109 da Constituição Federal.
Só que para o examinador ficar mais fácil para ele corrigir de uma vez certinho, você já pega e já escreve aqui, da nulidade pela incompetência do juízo. Ou você coloca da incompetência do juízo. Dentro do direito, é como se o direito fosse o tópico um e o tópico da incompetência fosse o 1.1. Depois, o da falta de defesa prévia, 1.2, certo? Não precisa colocar os números, mas só para você saber que fica dentro do direito. Prescrição fica dentro do direito, a tipicidade da conduta, é um tópico específico. Conforme esse artigo 109, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos nas infrações penais praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, incluir, excluir, enfim, a cópia do artigo. Nesse caso, nesse caso, João é servidor público federal, ocupante do cargo de analista administrativo, e está sofrendo processo pela suposta apropriação indébita, né, de 5 notebooks pertencentes à repartição pública onde trabalhava. Do processo está tramitando pela primeira vara criminal do Camargo de Santos. Sendo assim, requer a nulidade do processo pela evidente incompetência do juízo, nos termos tais. Tá certo, né? Tá certo? O ideal aqui, né? Tá certinho já, tá? O ideal achei que pulava para a próxima. Ah, tá. O ideal mostrar um pedacinho ali, né, do que você já fez mesmo. Você colocou o artigo e concluiu. Tá certo mesmo, é isso aí. Aí, enfim, é evidente que por ele trabalhar na Justiça Federal, a competência seria da Justiça Federal, pois o crime foi na repartição onde que ele trabalha, que é de competência da Federal. Mas tá certo o que você fez. Você fez do jeito que eu pedi, você copiou o artigo, né, colocou o fato e fez o pedido. Dá nulidade pela falta de defesa prévia. Conforme o artigo 514, nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-lo, né, e ordenará alguma coisa assim, notificação do acusado, né, citá-lo, né, perdão, citá-lo, alguma coisa assim, eu não lembro certinho, né, para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Neste caso, após o enunciado após o encerramento das investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia importando, imputando a João o crime de peculato à apropriação. O magistrado da primeira vara criminal, da Comarca de Santos, ao receber a inicial acusatória, determinou imediatamente a citação do acusado. Portanto, o juiz recebeu a denúncia sem oportunizar a defesa acima mencionada, o que acarreta nulidade nos termos do artigo 564 e 604. Perfeito, gente. Combinado com o 514 do mesmo diploma legal. Perfeito, é isso aqui que nós tínhamos comentado na própria aula, mas é certinho, ó. Ele colocou o artigo que mostra a nulidade, a nulidade está no 564. Beleza. Só que o que mostra, explica a nulidade, é o fato de que a defesa prévia tem que ser assim. Aí ele colocou o pedaço do fato que foi o trânsito do processo. Aí começou aqui, né? E já recebeu a denúncia. E aí, cadê o pedaço que está faltando? Não tem. Nulidade. Certo? A nulidade pela incorreção da citação. No mesmo sentido, se restou nítido que o caso concreto da Justiça dirigiu-se à residência do acusado apenas uma vez, além de gerar nulidade de acordo com o 564 CPP, que diz que, bom, aqui fica faltando encontrar o artigo, né? O que acontece? O artigo da citação por hora certa, ele não está no CPP, ele está no Código de Processo Civil. Como esse aluno aqui, ele ainda não tinha o vade-mecum, ele pegou e mencionou porque na cabeça dele ele já tem a teoria, ele sabe que na teoria é o correto. Mas aí, Pô, nós, pessoal, com o vade-mecum, a gente tem que ir no artigo da citação por hora certa. Aí o artigo que vai dizer isso no CPP, no CPP está escrito que é possível citação por hora certa no processo penal brasileiro. 362, né? Aí a gente vai nele e debaixo dele tem a menção do artigo do CPC que explica como que é a citação por hora certa. É difícil, mas a gente vai se acostumando. Inclusive, eu acho que a remissão do próprio caput do artigo do CPP, ele fala sobre o artigo da lei tal, né? A lei 5.000 e pouco, lá que é a lei do CPC antigo. Então aí fica difícil da gente encontrar. Mas eu acho que debaixo dele, hoje em dia é mais fácil, né? Já deve ter o artigo do CPC. O Eliseu falou aí do artigo do CPC? Foi, né? Ó, do artigo lá por hora certa, é o 362 do CPP. Ah, mas ele não explica. Eu digo que ele não explica. Não está escrito aí que tem que procurar por duas vezes, né? Ah, não, não. Então, aí a explicação está no artigo do CPC. E encontrar isso que é importante, né? Que é você mostrar onde que está escrito exatamente aquilo que
fundamenta o erro do enunciado. E aí nós temos a tipicidade da conduta. A conduta de John não teve ânimos de obter para si o objeto, nem de ocultar e apenas guardar para atualização de software. Com isso, não houve a subsunção da norma do 312 ao fato ocorrido, restando atípico. Restando fato atípico, né? Restando fato atípico. Ah, foram as duas folhas, né? Ó, tá certo que o aluno escreveu, pessoal, sobre a atipicidade da conduta, tá? É isso mesmo. Eu vou só dar uma instrução para poder a gente fazer mais correto ainda, mas tá certo, o negócio é fazer. Eu acabei não ouvindo o áudio, que alguém mandou ontem à noite. Vamos ver aqui, ó. Da nulidade por ausência de estação, conforme preceito do artigo 351 do CPP, a estação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver em território sujeito à jurisdição do juiz em que houver ordenado. Além disso, o 362 acrescenta que, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa. Eu não sei se está escrito exatamente assim, né, no CPP, mas se tiver, beleza. Eu acho que não está escrito certinho, acho que você colocou pela teoria, né? Você tem na cabeça. Deixa eu ver aqui como é que tá no CPP. CPP. Oh, Ctrl F 362. Tá certo, aqui tá mesmo, ó. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência, tal, tal, tal. Aí ele fala assim, na forma estabelecida, né, do CPC, né? Na forma estabelecida nos artigos tais do CPC. Aqui está o artigo antigo do CPC, que tem que procurar por duas vezes, tá? Mas eu acho que debaixo do 362 caput, aqui debaixo, no Vadimeco, já deve ter o artigo atual do novo CPC. Que não é tão novo assim, que é 2015, já faz 11 anos já, tá? Mas tá certinho o que o aluno escreveu aqui, ó. Já está correct. Correct, Rafinha? Sim. Tá certinho isso aqui, ó. Né? Opa, tá certinho. Vamos lá. Ocorre, ora em caso, o oficial de justiça dirigiu-se à residência de João por apenas uma vez e, ao ouvir do vizinho que João saía muito, o oficial de justiça certificou o suspeito de acusação a realizar o imediato estação por hora certa. Nota que o aluno colocou aqui uma teoria que ele sabe de cabeça, mas que não está batendo com o artigo aqui, né? Aqui em cima fala sobre ocultação, mas não fala sobre as duas visitas, né? Mas tá certo, pessoal. Isso aqui você iria pontuar também. Eu só estou mostrando que a hora que tiver com o Vadimeco em mãos, a gente vai encontrar debaixo certinho do 362, vai encontrar certinho a menção do CPC, tá? Beleza? Portanto, requer a unidade do processo diante da citação indevida nos termos do artigo 364, inciso 3 a linha E do CPP, combinado com o artigo tal do CPC. Vamos dar a tipicidade da conduta. Conforme o artigo tal, o peculato ocorre quando o servidor público apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou deveria, em proveito, ou deverá, né? Aqui não peguei certinho aqui, em proveito próprio alheio. Ora, em caso, as, os notebooks estavam na residência de João apenas para tal coisa. Logo, requer a absolvição sumária, com base no artigo 415, inciso 3 do CPP, tendo em vista a tipicidade da conduta, inexistindo crime. Ó, gente, aqui, aquilo que eu disse, é importante mencionar, né, que é natural acontecer esses artigos aqui, esses artigos aparecerem de modo errado, artigos que dizem a mesma coisa, tá? Mas que são de momentos diferentes. Nós temos o artigo 397, que é da resposta à acusação. Então, olha só. O 397, ele, ó, na resposta à acusação, nós temos o 397, que é a absolvição. Nas alegações finais e na apelação, nós temos o 386, que é a absolvição. Beleza, é isso aqui. Aí, se for crime doloso contra a vida, aí o doloso contra a vida aí muda. Aí você tem, na resposta à acusação, aí você tem o 415, né? E aí você tem também nas alegações finais e na apelação, aí você tem também aqui nas alegações finais e na apelação, você, se for na primeira fase do júri, na primeira fase do júri, acaba também com 415.
tá? Esse daqui na primeira fase do júri. Se for na segunda fase do júri, a gente vai ver aos poucos, pessoal. Só estou mostrando porque eu aproveitar que o aluno, por isso que é gostoso fazer e a gente já tem a correção na hora. Que aí a gente, isso aqui, quando quem errou, já dificilmente erra mais. É, olha só. E na segunda fase do júri, aí volta a ser o 386 do CPP, tá? Então isso aqui é bem legal, né? Então tem que saber. Para começar, aquilo que eu disse, né? Só se repete o 564 e o 107. Aí na resposta à acusação é o 397, que trata da resposta à acusação, tá? Na apelação e nas alegações finais é o 386. Aí, se for na resposta à acusação do júri, aí é 415, né? E aí também é 415 se for nas alegações finais ou na apelação na primeira fase. A primeira fase, gente, é aquela parte do PAD, né? A primeira fase é aquela parte do PAD, pronúncia, absolvição, desclassificação e impronúncia. Aí desses dois casinhos aqui, né, no caso da absolvição, né, quando pede a absolvição mesmo em si, aqui você vai mencionar, enfim, o 415. Na decisão de pronúncia também, fez a pronúncia, aí você vai fazer o teu recurso, em sentido estrito. Às vezes você usa o 415 também para poder pedir a absolvição, né, no caso do tribunal do júri, da primeira fase. A gente vê depois na época do júri. Tá? Só estou aproveitando porque o aluno colocou. A tese da atipicidade da conduta, gente, eu sei que é uma tese bem legal. Por quê? Porque nós temos o dispositivo, né? Vamos ver como está escrito no Código Penal aquilo que é definido como apropriação indébita, né? Código Penal, mas no caso de servidor público. Vamos dar Ctrl F aqui, 312. Apropriar-se funcionário público de dinheiro público, né? Desculpa, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Nota, gente, aqui a palavra apropriar-se é pegar para si. Né? Apropriar-se é pegar para si. Assim como subtrair também é pegar para si. A ideia é que tudo que tem aqui no Código Penal é baseado no dolo. Dolo é intenção. Olha só, vamos lá, vamos para o artigo 18 do Código Penal. Ó, o Código Penal, ele tem no seu artigo 18. Diz-se o crime doloso quando a gente quer e quando ele assume o risco. Né? Culposo quando a gente deu causa a resultado, né? Por imprudência, negligência ou imperícia. Aí o que é legal aqui, ó. Salvo os casos previstos em lei, ninguém será punido por crime por. Ninguém pode ser punido por. Salvo os casos brasileiros, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Ou seja, ninguém vai responder por crime culposo só quando está expresso na lei. Por exemplo, o crime de dano não tem previsão expressa de culpa. Então, você nunca vai responder por dano culposo se você estiver estacionando o seu carro e quebrar o carro de quem está atrás. Então, olha só. Salvo nos casos expressos em lei, ninguém será punido por crime previsto como por crime, fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O que eu quero dizer com isso aqui? Esse artigo, se você interpretar a contrário senso, eu vou tentar explicar melhor, você vê que não está expresso nos artigos que o crime é doloso, porque o crime já é doloso. Né? Os crimes todos são dolosos. E de vez em quando você responde por culpa se houver previsão expressa na lei, senão você não responde por culpa. Né? Não existe, sei lá, vamos pensar aqui, estupro culposo. Se você pesquisar na lei, você não vai encontrar estupro culposo. Então, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime. Ou seja, você não pode ser punido por estupro, senão quando pratica dolosamente. Ninguém pode ser punido por estupro, senão quando pratica dolosamente. Fala, mas e se eu encontrar escrito na lei estupro culposo? Aí você vai responder por estupro culposo. Do contrário, você não encontra. Né? Ninguém pode ser punido por dano senão quando pratica dolosamente. A não ser que você encontre previsto em algum lugar dano culposo. Não tem. Eu só estou reiterando isso porque, para dizer o seguinte, pessoal, no direito penal, o dolo é o elemento do crime por excelência, né? A culpa é o elemento do crime por exceção. Então, o dolo é elemento essencial do tipo. Quando você vê escrito assim, ó, subtrair coisa. Ó, presta atenção no que eu tô falando, gente, porque parece mó fácil, e é fácil, mas é para sempre. Subtrair coisa alheia móvel. A subtração de coisa alheia móvel é como se tivesse escrito subtrair coisa alheia móvel com dolo.
Essa expressão com dolo não tem escrito no Código Penal. Não está escrito. Ó, se vocês ver lá, matar alguém, matar alguém com dolo, com dolo. Essa expressão não está escrita. E se for, vou trocar, vai, ao invés de escrever com dolo, vou colocar dolosamente, dolosamente. Não tem essa expressão, né? Dolosamente. A gente não encontra, você não encontra nenhum crime no Código Penal que está escrito que o cara tem que praticar o crime dolosamente. Por que que você não encontra? Porque já está no artigo 18. No artigo 18 já está escrito que, cara, quando pratica o crime dolosamente, ele vai responder por crime doloso. Do contrário, ele não responde por crime, pessoal. Tá? E eu estou dizendo tudo isso para comentar que, às vezes, quando a gente lê o tipo penal, a gente fica tentando, a gente se confunde, né? Como é que eu vou tirar a palavra apropriação, sendo que ele se apropriou do bem? É você tentar entender que ele se apropriou, mas ele deveria ter se apropriado nos termos do artigo 18 do Código Penal, que é o quê? Com a intenção, com o dolo de fazer aquilo lá. Ele tem que ter intenção de fazer aquilo. Igual quando caiu na prova passada, não, na passada não, na retrasada. Não, não. Umas três para trás aí. O furto de uso, por exemplo. Olha que legal. Furto de uso é uma expressão que você conhece porque você teve aula com algum professor um dia na sua vida. Vamos supor que você não tivesse tido aula com nenhum de professor na sua vida sobre furto de uso. Você não tem aula, nunca teve aula disso. Mas quando você lê o tipo penal do subtração de coisa alheia móvel, você pensando na expressão dolo, na expressão dolo, com dolo ou dolosamente, você vê que não está dando certo. Você pode não saber falar a expressão furto de uso, que estava previsto na prova da OAB há uns 3 anos atrás. Mas você pontuava integralmente se também você tivesse dito que o cara pegou a bicicleta sem intenção de ficar com ela, que ele só pegou para usar. É lógico que a hora que você vai escrevendo, de algum modo passa na nossa cabeça a expressão furto de uso, assim como legítima defesa. A gente pode não ter estudado nada na nossa vida, mas legítima defesa a gente sabe o que que é. Né? Você pode pegar até um cara aí que não é formado em direito, que nem fez faculdade de direito, que você sabe que a gente é popular a expressão legítima defesa, assim como é popular furto de uso. Não tão popular, mas a gente consegue entender, né? Eu não sei se eu estou sendo prolixo aqui, falando um monte de coisa e não tendo deixado nada claro, mas eu vou insistir, porque eu quero que vocês entendam. Isso que eu estou explicando agora é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque tem um monte de tese doutrinária de vários tipos de crimes que diz que é furto de uso aqui, que diz que não tem ânimos necrande ali, que diz que não tem ânimos furande, que não tem ânimos não sei o quê, que não sei o quê. Um monte de coisa complexa que se você só entender que o que importa é que o que está escrito no Código Penal tem que ser feito com dolo. E o dolo é o dolo realmente sempre de prejudicar bem jurídico de outras pessoas. Então não tem nada escrito no Código Penal que não seja uma previsão de um bloqueio, né, a uma proteção de um bem jurídico. O bem jurídico, pessoal, vem aqui, eu vou repetir tudo de novo que eu estou falando, tá? O bem jurídico, ele é aquilo que motiva a existência da lei, né? Por exemplo, o Código Civil existe para proteger o bem jurídico, o dinheiro. Que jeito, Rafael? Por exemplo, se você não pagar aluguel, você vai sofrer uma ação, porque o Código Civil está protegendo, né? O Código Civil ele está protegendo o patrimônio. Se você trombar um carro no outro, o Código Civil ele protege o patrimônio. Então você vai ter que pagar o dano que você causou na outra pessoa. Você acabou de falar que não tem crime de dano culposo? Tudo bem, mas eu estou falando de direito civil agora. Né? Então você tem lá o bem jurídico. Presta atenção, gente. Bem jurídico. Aí você tem a fragmentariedade da proteção ao bem jurídico. Então, o bem jurídico, vida, ele é protegido. Por exemplo, o direito civil lá protege os direitos nascituro, né? Então, você vê que é o bem jurídico, vida, sendo protegido pelo direito civil. Ó, o direito civil, ele protege a vida. O direito penal também protege a vida. Né? O patrimônio, olha só, o direito civil protege o patrimônio. Fica sem pagar aluguel. Não paga o banco, não, pra você ver. O direito civil, ele te pega. Mas o penal também. O penal também te pega se você causar prejuízo patrimonial. Então pensa o seguinte, o penal, ele existe baseado no dolo. E aí, que dolo que é? Tem que ser um dolo de prejudicar bem jurídico. O único dolo que existe é para prejudicar bem jurídico. No direito penal, nós vivemos no dolo. O dolo, ele existe porque você tem que partir do pressuposto de que a matéria de direito penal está protegendo o bem jurídico. O bem jurídico patrimonial está sendo protegido pelo direito penal. Então, o que é feito pela pessoa, pelo suposto agente delituoso, pelo suspeito, né, pelo algoz,
O que é feito por esse cara é sempre querendo prejudicar bem jurídico. Do contrário, não faria sentido existir o direito penal. Eu não sei se ficou claro, né, o que eu estou dizendo aqui. Mas vocês concordam comigo? O bem jurídico existe, pessoal. Vida, patrimônio, liberdade. São bens jurídicos, né? E aí o direito civil protege, só que o penal também. Quando o penal protege baseado no quê? No dolo, na consciência. E a consciência e a vontade, ela se divide, né? Olha só, você tem a consciência e você tem a vontade. A vontade, pessoal, tem que ser vontade de prejudicar bem jurídico. Tem que ser a vontade de fuder o bem jurídico do outro. Eu quero prejudicar o bem jurídico. Então, é, quando eu digo isso, eu estou tentando dizer para você, mostrar, né, que a gente lendo, não importa o artigo que seja, você tem que entender. O cara está fazendo o que está escrito aí? Ah, tá. Parece que ele pegou a coisa e levou para casa dele. Então ele subtraiu se foi escondido. Ele se apropriou se já tinha posse mansa para ele, né? Então, se você pegar um vadimeco meu emprestado, levar para sua casa, Rafa, me empresta o vadimeco para estar para a segunda fase da B, eu empresto o vadimeco. Aí você começa a usar o vadimeco, e aí você fala assim: ah, quer saber? Deixa essa prova do AB pra lá. O negócio é vender esse Vadimeco aqui e comprar uma festa aí que eu vou e já era. Foda-se. Depois eu falo pro Rafael que eu perdi o Vadimeco, que meu primo veio aqui. Então você, quando pegou emprestado, você não tinha intenção de pegar para si para sempre. Não, você só pegou emprestado porque você queria usar para estudar para prova. Aí você mudou a sua intenção e agora você quer prejudicar o bem jurídico. Nesse caso aí, em momento algum ele quis prejudicar o bem jurídico da fazenda pública, da administração pública. Ele só levou para casa para poder fazer a atualização dos softwares, né, para poder ficar com o computador mais rápido, para poder trabalhar melhor dentro da administração pública. Igual quando o cara pega a bicicleta, que é o furto de uso. Ele pegou a bicicleta? Pegou. Então ele subtraiu? Subtraiu. Então, quando ele subtrai, você fala assim: nossa, Rafael, eu não consigo, eu nunca ouvi falar sobre furto de uso na minha vida. Eu sei que o cara pegou a bicicleta para usar para ir trabalhar. Como que eu vou quebrar essa tese? Eu não sei, eu nunca ouvi falar sobre furto de uso. O que que eu faço? Eu leio ali a palavra subtração. Ele subtraiu? Sim. Aí você lembra. Foi com dolo de causar prejuízo patrimonial? Né? Foi com dolo de causar prejuízo a bem jurídico? Porque o direito penal, ele é um dos fragmentos da proteção dos bens jurídicos. Nós temos o direito tributário, o direito civil, o direito penal. Esse é o princípio da fragmentariedade, né? A gente pega um bem jurídico e protege ele de várias formas. Então você fragmenta as formas de proteção, assim como você fragmenta o direito penal. Ele vai lá e protege. Então você vai sempre tratar dessa forma. Sempre vai sim. Por exemplo, vou dar uma coisa aqui que tem vários cursinhos explicam uma tese. E tá errado. Porque não é só aquela tese, são duas teses. Olha só. Se você passa aqui na rua da minha casa e o meu carro está estragado, e eu preciso urgente levar a Lara para o hospital. E a hora que você passa, eu cato uma arma e falo assim: cara, eu podia pedir emprestado para você, né? Porque eu te conheço, né? Mas vamos supor que eu não te conhecesse. E eu tô muito desesperado, nem vi que era você, sei lá. Eu cato uma arma e falo assim: ou me dá esse carro logo que eu preciso resolver um problema aqui. Aí você sai do carro, assustado, eu cato, coloco a Lara no carro e levo a Lara para o hospital. Me fala agora, eu quero que vocês me falam, baseado no que eu expliquei agora, tá? Isso, eu sou denunciado pelo artigo 157 do Código Penal. Baseado na minha explicação agora, qual que é a tese defensiva? Ó, quem responder não responde no público não, tá? Porque eu quero que todos nós pensemos. Que quem responder não responde no público ainda não. Ou manda no particular ou guarda para si. Qual que é a tese defensiva? Baseado no que eu expliquei. É para dar trabalho, tá? Você tem que pensar pelo menos 1 minuto, 2 minutos. Pensa, use o que eu expliquei sobre o dolo, use o que eu expliquei sobre a proteção do bem jurídico patrimonial. Que eu encontrei para eu pegar uma xícara de café. Não é com o professor Jafales, não, tá? É comigo mesmo. O que que você faz, gente? Lê o artigo, né? Lê o artigo e explica baseado no que eu falei. Tem que dar certo, tem que dar certo.
Mas me fala, se fosse para você buscar a minha absolvição, né? Você não, porque eu peguei teu carro, vai. Aí um advogado vai me proteger. Qual que é a tese defensiva? Você passou na frente da minha casa e eu com uma arma, eu te ameacei. Falei, dá esse carro aqui que eu preciso levar a minha mulher pro hospital. E aí, eu nem te conheço, ou qualquer pessoa na rua, em qualquer cidade, em qualquer situação específica, eu cato para levar a minha mulher pro hospital. Levei pro hospital. Essa é a minha intenção. Ó, vamos lá, pessoal. Eu preciso que vocês participem, tá? Para eu saber se vocês estão entendendo o que eu falei tudo aqui ou não, tá? Ó, teve um aluno que respondeu assim, Rafa, a tese é estado de necessidade de terceiro. Você pegou o carro porque você queria salvar a vida da pessoa, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá certo essa tese? Tá certo, não tá errado, não. É o que os cursinhos explicam por aí. Tá certo? Então, olha só. É estado de necessidade, mas isso não tem nada a ver com o que eu estava explicando até agora, vocês concordam? Eu não estava explicando estado de necessidade? Ó, eu tô aqui, ó. Eu tenho lá a tipicidade, tenho a ilicitude e tenho a culpabilidade. O estado de necessidade, ele está no segundo substrato do crime, ele está aqui, ó. Quando você está em estado de necessidade, você está excluindo a ilicitude. Aqui você está excluindo a ilicitude. Tá certo isso? Tá certo? Essa tese está perfeita. Então tá bom, passei na prova, né? Não. Não, porque tem mais tese. O que eu fiquei explicando para você agora foi sobre o dolo. Então eu tenho aqui em cima, pessoal, a conduta. A minha conduta tem que ser dolosa. E qual que é o dolo, pessoal? Qual que é o dolo? O dolo ele existe de que jeito no direito penal? No direito penal, o dolo é consciência e vontade de prejudicar bem jurídico. Eu quero prejudicar o bem jurídico da dignidade sexual da Tana Gidetina, então eu quero cometer o crime de estupro. Eu quero prejudicar o bem jurídico da integridade física do Asdrubal, então eu quero bater nele, eu quero torturar o Asdrubal. Eu quero prejudicar o bem jurídico patrimonial do Tiago, então eu vou roubar o carro dele. Então a intenção é sempre de causar prejuízo patrimonial. Nesse exemplo que eu dei para vocês agora, eu tenho intenção de causar prejuízo patrimonial para você, que eu peguei o teu carro? Tem ou não? Sim, Porque pô, veja, porque hã? você ameaçou? Mas a ameaça, eu ameacei, ameaçar é uma coisa, mas eu ameacei para causar o que em você? Tipo assim, quando eu coloquei a arma na tua cabeça, falei, me dá esse carro que eu vou levar minha mulher para o hospital. Eu tinha intenção de pegar o carro para mim? Não. Exatamente. Então eu não tenho dolo. O dolo é sempre o dolo de causar prejuízo patrimonial. Então eu não tenho dolo. Se eu não tenho dolo, pessoal, minha conduta não é típica. Minha conduta é atípica. A ausência de dolo, ela retira a tipicidade da conduta. Então aqui, ó, eu tenho lá a subtração, né, que são os elementos do tipo, né? Aqui tem os elementos do tipo. Os elementos do tipo. Aí eu tenho lá a subtração de coisa alheia, móvel, com violência, né? Ou grave ameaça à pessoa. Então, nota que aqui é o crime de roubo, não é furto. Eu subtraí a sua coisa? Sim. Foi alheia, é móvel, foi com violência? Foi. Mas me responde, essa minha subtração, ela foi com o dolo do direito penal? Ela foi com a intenção de pegar para si, de causar prejuízo patrimonial para você? Foi ou não foi? Não foi. Então, minha conduta não é típica, minha conduta é atípica. Porque o dolo é o elemento essencial do tipo.
O dolo é elemento essencial do tipo. Ele é essencial, não é acidental. Ele é essencial. Eu preciso do dolo. Se eu não tenho dolo, pessoal, eu não tenho crime. Rafael, e se tiver previsão legal de crime culposo? Aí tem previsão legal de crime culposo. Foi o que a gente aprendeu agora no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. 18, inciso 1. Gente, essa tese é tão legal, porque não é tese, na verdade, isso aqui é a origem, né, da tese. De qualquer tese deriva daqui. A doutrina de qualquer coisa que você for aprender por crime por aí, deriva disso aqui. Se a gente fosse aprender, né, desde o princípio, é assim que a gente aprende direito penal. É o dolo, é você aprender o comportamento humano. O comportamento humano baseado no dolo é o quê? É a teoria mesmo. Até porque você poderia pegar o carro para levar no hospital, né, e devolver, né? Porque não tem vontade de ficar com o bem. Eu não disse que eu devolvi, porque eu queria deixar deixar ficar um pouco mais difícil por um tempo. Senão você ia pensar na expressão roubo de uso, né? Você ia pensar na expressão roubo de uso. Ah, mas não existe roubo de uso. Não, eu sei que não existe roubo de uso, né? Não existe roubo de uso. Se você usou de violência grave ameaça, mas o que vai acontecer é que eu vou responder ali por constrangimento ilegal. Quando eu faço isso com você, eu te obriguei a fazer uma coisa que você não queria fazer. Você não queria emprestar teu carro. Então é um constrangimento legal. Mas roubo não é. Porque eu não tinha o assenhoramento definitivo. Eu não tinha intenção realmente de ficar com o bem para mim. Certo? Eu estou dizendo tudo isso, pessoal, para voltar aqui para a apropriação indébita, né, do nosso personagem. Tá? O nosso personagem aqui, nesse 312, ó, Ctrl F, ele apropriou-se. Não, ele pegou, levou para casa sim. Estava na posse dele, né, ele detém aquilo para si, e ele resolveu levar para casa dele. Ele fez isso aqui? Fez. Mas ele fez com dolo de prejudicar bem jurídico patrimonial da administração pública? Não. Então, consequentemente, ele não pode ser punido por isso aqui. Ó, vamos pensar num outro caso. É, vamos pensar aqui na resistência. A resistência vai ser fácil porque está escrito, né? Esse aqui é mais fácil. Aqui o elemento essencial do tipo é o dolo, né? Mas mesmo assim dá para resolver só lendo aqui. Ó, está escrito: opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, deixa eu perguntar para você. Eu imagino que o auditor fiscal veio aqui na minha empresa e aí ele precisa entrar com uma máquina para poder fazer uma perícia num, num, em algum outro tipo de máquina aqui dentro da minha empresa. Ele precisa entrar com um carrinho para poder fazer uma perícia dentro de uma máquina aqui na minha empresa. E eu deito na frente da entrada da porta e o portão abre, mas ele não consegue passar por cima de mim. E aí eu sou denunciado pelo crime de resistência, pessoal. Então eu impedi que o servidor público entrasse na minha loja, na minha fábrica, no meu estabelecimento, e ele não conseguiu fazer o trabalho dele. Ele não conseguiu fazer. Então eu me opus. Aí eu quero que você me responde. Eu respondo pelo crime de resistência? Sim ou não? Eu me opus à execução de ato legal? Eu impedi? Impedi. Mas continua. E aí, eu fiz o que está escrito aí ou não? Na minha história aqui. Eu fiz o que está escrito aí? Sim ou não? A gente fala assim, eu estava deitado na frente do portão lá e não deixei o cara entrar. Eu fiz o que está escrito aí? Sim ou não? Deitar na frente, né, do portão, impedindo que uma máquina entre. É violência? Eu estou usando de Não, violência contra? Não. Eu estou não, ameaçando o cara deitado? não. Não. Então não é crime de resistência. A minha É que meu conduta, computador tinha travado aqui, por ah, isso que eu tá. demorei a responder. A minha conduta, ela é atípica, tá? Enfim, gente, falando tudo isso de novo para voltar aqui, né, sobre esse ato aqui da apropriação indébita, que é, no caso, uma conduta atípica. O cara não praticou o peculato apropriação, né? Ele não fez isso. Por como, Rafael? Porque ele não praticou essa conduta com dolo. Então eu colocaria lá, conforme prescrito o artigo tal, 312 do Código Penal, quando o funcionário público se apropria de valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ele responderá pela pena do crime de 2 a 12 anos e multa. Ocorre que Fulano levou para casa os bens para fins de atualizar software.
ficando evidente que ele não tinha o dolo, né, de causar prejuízo patrimonial para a administração pública. Por este motivo, requer a absolvição por conta da atipicidade da conduta. Então, quando eu coloco lá que ele queria atualizar o software, eu tenho que ver, você tem que ver, né, que ali eu estou tratando do dolo. O dolo dele era de pegar o bem para si, de prejudicar o bem jurídico patrimonial de outra pessoa? Não, não era. Então, consequentemente, a conduta é atípica. Então, eu tenho a atipicidade da conduta por falta do dolo. Tá, nós vamos trabalhar isso, pessoal, o curso inteiro, tá bom? Só estou fazendo um comentário agora. Aí, alguém me perguntou assim, Rafa, eu estou com dificuldade, de como é que eu faço agora é, a parte dos requerimentos finais, né? Que lá no caso, nós temos lá requerimentos finais. Requerimentos finais, cadê? Oxe, requerimentos finais. Então, eu vou fazer o pedido seguinte. Eu tenho, gente, o pedido de absolvição, né? Bom, vou colocar aqui, claro. Eu tenho um pedido de absolvição, que a absolvição, ela é o artigo, como eu disse, 564, né? Então, eu tenho a absolvição, desculpa, a absolvição não é 564, não, a absolvição é o 397, né? Então, eu tenho que fazer pedidos. Lá nos requerimentos finais eu faço pedido. Eu faço pedido do 564, que é a nulidade, 564, que é a nulidade, e eu faço pedido também, né, da absolvição, que é o 397. O 397, ele tem a teoria do crime, só que ele tem também a extinção da punibilidade. Se você olhar o 397 agora, você vai ver que, além da teoria do crime natural, ele também tem, né, a extinção da punibilidade. Por isso que a gente tem que acertar isso na hora da prova. Ó, após o cumprimento do 396A, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de excludente de licitude, é o meio da teoria do crime, a existência manifesta de causa de excludente de culpabilidade, que é, no caso, a coação moral irresistível, erro de proibição, né? E que o fato, evidentemente, não constitui crime. Aqui é um crime impossível, ou uma atipicidade da conduta, um princípio da insignificância, que é a parte da tipicidade, né? E aí eu tenho também a extinção da punibilidade. Nota que o 397, ele é um pedido de absolvição e ele inclui a extinção da punibilidade do agente. Esse é o da resposta à acusação. Se nós formos, olha só, no 386, o 386 ele não tem aqui a extinção da punibilidade. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte positiva, desde que reconheça estar aprovada a inocência do fato, não haver prova da existência do fato. Nota que essas duas coisas estão relacionadas com provas, coisa que não tem no 397. Então, o 386 ele trata de provas, mas ele não trata da extinção da punibilidade. Ó, aqui não tem nenhum lugar escrito extinção da punibilidade. Então, olha que legal, vamos dividir, né? Vamos dividir e aí a gente pega e escreve os requerimentos finais. Olha aqui. É, então, olha só, na resposta à acusação, nós temos falta de prova. Nós temos também extinção da punibilidade. Nas alegações finais e na apelação, nós também temos a falta de provas e nós também temos a extinção da punibilidade. Certo? Beleza. Só que aí vamos lá. Na resposta à acusação, a falta de provas é pedido de rejeição da peça acusatória, 395. Né? Falta de justa causa para ação penal. Não tem prova, não tem por que ter processo contra a pessoa. A extinção da punibilidade é 397. Ela é causa de absolvição. Né? É a absolvição. A falta de provas no processo, no caso da alegação final, é absolvição. Aqui é absolvição, é o 386. Ó. O 386 ele fala sobre falta de provas. E a extinção da punibilidade, ela não é absolvição, ela é o quê? É declaração. Aqui eu só declaro, eu peço para o juiz declarar a extinção da punibilidade. Então, o artigo que fundamenta a extinção da punibilidade é o próprio artigo que fundamenta a extinção da punibilidade do Código Penal. Então, isso aqui que você está vendo agora, pessoal, é extremamente essencial, tá? Para acertar questões e também para acertar, às vezes, a peça se cair a resposta à acusação para a gente, né? Mas se não cair a resposta à acusação, questão sobre isso aqui, certeza que vai cair. Então, isso aqui, ó, quando eu vi uma vez na minha vida, eu achei muito difícil. Aí depois que eu fui vendo várias vezes, eu falei, nossa, cara, é fácil pra caramba, né? Tá escrito falta de provas no artigo 386.
Mas não está escrito falta de provas no artigo 397. Então, no 397, quando nós estamos na resposta à acusação, a falta de provas não é pedido de absolvição. A falta de provas é pedido para rejeição tardia da peça acusatória. Não tem prova, não tem por que ter processo. É falta de pressuposto, né, de existência do processo. Não tem prova? Para que eu vou fazer um processo contra alguém? Para quê? O processo não é para investigar, eu uso o inquérito para investigar. O processo é para usar as peças que já são informações para a existência de um processo. Então, não faz sentido. Aí essa divisão aqui me ajudou muito, pessoal. Depois que eu entendi essa divisão, ficou muito mais fácil é, o direito penal para fazer esses pedidos. Olha só, dos requerimentos finais. Aqui eu tenho que pedir três coisas. Eu tenho que pedir o 564, quando tem, né? Eu tenho que pedir também o 397, quando tem. E eu tenho que pedir também o 395, quando tem. Então, aqui é rejeição da peça acusatória, que é rejeição tardia. Aqui é a absolvição sumária, né? A absolvição sumária. E aqui em cima é nulidade. Ah, mas isso eu sei, né? Eu queria saber como é que escreve. Não, então vamos ver como é que escreve, né? Opa, vamos ver como escreve isso aqui. Ó, provavelmente eu vou escrever diferente do jeito que eu mandei no modelo para vocês, tá? Porque sempre eu escrevo diferente, né? Mas olha só. É, cada lugar, pessoal, eles colocam de um jeito, né? O que é mais importante, a absolvição ou a nulidade do processo? Ah, a nulidade do processo, sabe o que é a nulidade? Nulidade é quando alguém não respeita o processo. Se alguém não respeita, eu declaro nulo o processo, mas eu posso começar de novo, né? Então é melhor a absolvição. Então você pode começar pela absolvição. Mas na maioria dos modelos está escrito que você começa pela nulidade, tá? Mas não vai influenciar a ordem aqui dos fatores, não altera o resultado. Então eu coloco requerimentos finais, né? Ou pedido, né? Eu pego e coloco assim, ante todo exposto ou diante de todo exposto, de todo o exposto, né? De tudo que foi exposto, requer a absolvição sumária é, do réu com base no artigo 397, inciso, já esqueci de cabeça já, inciso 3, pela atipicidade, pela atipicidade da conduta. Ainda, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que se declare nulo o processo com base nos artigos, né? 564, 564, inciso 1, 3, a linha E, vou ter que colocar aqui para ficar separadinho. A linha ai, ai, hein? A linha e 4. Beleza, pronto. Nestes termos, nestes termos, pede e espera deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Não pode fazer xxx, tá, pessoal? É assim que faz, ó. Tá bom? Aí, Rafael, mas aqui você tem que colocar a data, né? Porque você disse que tem a data lá. Tem que colocar a data. Aí eu vou ter que colocar a data. Eu tenho que olhar para o problema aqui, né? É, eu tenho que pegar o problema de novo, porque eu não tenho mais o problema aqui. Ah, se alguém tiver com o problema aberto, pessoal, me fala aí qual que é a data, mas eu acho que eu já achei aqui já. Vamos lá. No enunciado está a data que ele foi intimado 9 de março de 2026, numa segunda-feira.
Dia 9 de março de 2026. Era uma segunda-feira, então tem que ir domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então eu vou colocar aqui, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Não precisa de ir mais longe, não, porque é aqui, ó. Tem um calendário aqui do lado, né, que é 9, né? Dia 28 é no sábado mesmo, tá certinho. Só estou colocando aqui por quê? Porque, na verdade, no processo penal é muito mais fácil do que contar as datas, né? Os prazos do que no processo de trabalho. E no processo civil. Aqui é só do jeito que tá, você só conta e já era. Se você for intimado na segunda-feira, começa na terça. Aí você tem um, não tem aqui suspensão nos finais de semana, nem domingo, nem feriado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a resposta à acusação for 10 dias, é 10 dias, pessoal, a resposta à acusação ou são 15 dias? A defesa prévia você viu, né, em algum lugar que é 15. Mas e aqui? E a resposta são 10 dias? Se forem 10, dia 19. Se forem 15, eu continuo contando. Rafael, e se caísse no sábado ou no domingo? Aí eu prorrogo para o próximo dia. Tá? Prazos, pessoal, prazos processuais. Olha só, que legal, né? Tem que tomar cuidado. Prazos, se for processual, prorroga para próximo dia útil. Então, olha só. Processual, prorroga para o próximo. Pro. Processual, prorroga para o próximo. Pro. Agora, o penal não. O penal tem que antecipar. O prazo penal é no dia ou tem que antecipar. Agora, o prazo penal, aí não. É no dia ou antecipa. A gente vai aprender a fazer contagem do prazo de prescrição, né? Não estamos ainda fazendo a contagem da prescrição, mas é assim, ó. Então, eu tenho prazos processuais, eu tenho prazos penais. Gente, é esse início do curso aqui, assim, você tem que realmente conseguir fazer tudo que eu estou falando, por quê? Porque depois é muita teoria, né? Então, agora é para a gente fechar o contexto. Eu não estou explicando prescrição agora, eu não estou explicando crimes em espécie, eu só estou falando, até agora, se for para pensar, eu só falei sobre dolo até hoje, né? Um monte de aula, eu só falei sobre dolo, e eu insisti bastante para a gente decorar, né, o que que tem nas peças, né, que é o 564 e o 107. Então, a ideia é que você não erre esse tipo de tese no dia da prova. Você tem que saber, né, que você não pode perder uma tese ali de nulidade no processo. Então, assim, a gente não está tratando de conteúdo, a gente está tratando só como é que aprende a escrever, tá? Então, eu aprendo a escrever, é o que eu preciso aprender, escrever. Então, aqui, ó, coloquei os requerimentos finais. Falei, mas você ainda não escreveu como é que faz aquela tese da tipicidade da conduta. Eu não quero fazer, porque eu quero que você faça, porque eu quero que você... não existe, eu posso escrever aqui 10 teses da tipicidade da conduta. É legal se você pegar para fazer, porque pensa comigo, ó. A tipicidade da conduta é só você ler o artigo e verificar que o cara não fez o que está escrito. Aí, beleza, você vai encontrar um monte de coisa certa. Por exemplo, crime de resistência que eu acabei de explicar é super fácil. Por quê? Porque o cara que está deitado, ele não está com violência nem com grave ameaça. Inclusive, né, nem é grave ameaça, é só ameaça, tá? Inclusive, isso é muito importante, porque existe diferença entre grave ameaça e ameaça. Imagina que você está lá com uma pessoa no carro, e aí você fala para a pessoa assim, né? Ou dá ou desce. E aí, é estupro? Se ela der, ou se ele der? Não é estupro, por quê? Você vai embora a pé, ué. Nossa, mas que pessoa machista, que pessoa. Foda-se, não é estupro, não é. Por quê? Porque o que importa é que está na lei. A lei diz que o crime de estupro é o crime que é praticado com violência ou grave ameaça. Dá ou desce não é grave ameaça. Você pode ser uma ameaça, grave ameaça não é. Vai, pronto. É. Beleza. Se tiver uma câmera no carro, por exemplo, né, a pessoa falando, mas foi grave ameaça. Você pega e mostra, fala, ó, eu falei dá ou desce. Pronto. Uma conduta típica. Porque eu consigo ler no artigo que não foi feito grave ameaça, foi só ameaça. Agora vamos lá. No crime aqui de resistência também, a expressão é só ameaça. Então, uma mera ameaça, né? O simples fato do dono da empresa falar assim: você não vai entrar aqui, não, seu filho da puta, senão eu te mato. Não, aí pode ser uma grave ameaça, né? Mas vamos. Você não vai entrar aqui, não, filho da puta, senão eu te taco uma pedra no dedão do pé. É uma ameaça, já configura o crime de resistência. Mas se você não fizer o que está escrito ali, não é crime de resistência. Aí eu penso também no crime de extorsão, artigo 158 lá do Código Penal. Se eu te emprestar dinheiro e você não me pagar e eu for até você com uma arma de fogo e te ameaçar, é grave ameaça para pegar dinheiro de volta.
É extorsão? Não, não é. Por quê? Porque o dinheiro não é indevida, é vantagem devida, o dinheiro é meu. Eu respondo por exercício arbitrário das próprias razões, mas por extorsão eu não respondo. Então, tem uma infinidade de exemplos que são fáceis de acordo com a leitura do artigo, se você vê que o cara não fez o que está escrito. O problema é quando ele faz o que está escrito. Então, ele fazendo o que está escrito, por exemplo, ele subtraiu coisa alheia móvel. Tá. Mas se ele subtraiu coisa alheia móvel, como é que eu vou quebrar isso? Aí eu tenho que olhar. Ele tinha dolo de subtrair coisa alheia móvel? Não, Rafael, não tinha. Mas ele tinha dolo de pegar e usar? Tinha. Mas ele tinha dolo de pegar e prejudicar o bem jurídico patrimonial do outro? Não, não tinha. Então você escreve assim. O artigo 312 estabelece que tem que ter apropriação indébita. Beleza. Aí, ora, em caso, ele queria levar o bem para casa para fim de atualização de software. Em momento algum, tinha intenção de pegar o bem para si. Então, não tinha presente ali o elemento essencial do tipo, que é a expressão dolo. Portanto, requer a atipicidade da conduta. Rafael, isso é a mesma coisa que erro do tipo? Não é. Erro do tipo, pessoal, também não tem dolo. Né? E o cara também faz o que está escrito, mas é diferente. Nesse caso aqui, ele não tinha erro do tipo. Ele não pegou um computador achando que era o dele. Tinha 3 laptops lá iguais. E um deles era o dele. Ele pegou um que ele achava que fosse o dele, mas não era. Agora sim, erro do tipo. Ele subtraiu coisa, ele é móvel, sim. Mas ele também não tinha intenção de causar prejuízo patrimonial para ninguém. Então ele está em erro do tipo, falsa percepção da realidade. Agora, quando ele pega os computadores sabendo que são da administração pública, ele pega os computadores. Mas ele não tem momento, não tem intenção de pegar para si, ele só tem momento, só tem vontade de atualizar. Então, ele, quando ele pegou para atualizar, ele não está com a falsa percepção da realidade. Então, não é erro do tipo, tá? Então, você tem o dolo, pessoal. Essas explicações que eu estou fazendo aqui, elas são importantes, né? Mas assim, não precisaria de gastar tudo isso de tempo. É que fazendo isso a gente acaba com qualquer chance de tese na prova, porque você vai treinar a sempre procurar dessa forma. Então, olha só, o dolo, não, vamos lá, a atipicidade da conduta. Ó, a tipicidade da conduta é quando o cara não faz o que está escrito, quando ele não faz o que está escrito, né? É quando ele faz o que está escrito. Quando ele faz o que está escrito, talvez ele fez o que está escrito, mas não foi com dolo, foi sem dolo. Ele não tinha dolo, cara. Ele não tinha dolo, não tinha dolo, não tinha dolo, né? Ou ele não tinha dolo de causar prejuízo patrimonial, tá? Assim como quando ele também não tem dolo, ele também não tem dolo de causar prejuízo patrimonial com a falsa percepção da realidade. Ah, o cara, ele também não tem dolo. Não tem dolo. Qual que é a diferença dos dois? Não, não tem. A diferença é que você tem que ler na hora da prova. Se ficar entendido lá que o cara toca a falsa percepção da realidade, ele atirou no arbusto pensando que fosse um javali, mas era um homem, então é falsa percepção da realidade, é erro do tipo, tá? Agora, se ele só não tem intenção, é só a tipicidade da conduta, é só a tipicidade da conduta também. A tipicidade da conduta. Assim como o erro do tipo também acarreta a atipicidade da conduta. É tudo a mesma coisa, mas eu não posso errar os nomes na hora da prova. Porque senão você vai pontuar um pouco. Vai valer 0,8 isso aqui, você vai pontuar 0,3 ou 0,4. Aí é ruim, né? A gente perder ponto numa coisa que é fácil. Beleza? Gente, das teses que vocês escreveram, eu vi uma coisa que eu sei, né? Como vocês é, já olham para a tese e tal, vocês ficam mais tranquilos, né, com a tese e tudo mais, eu vejo que vocês não escreveram tudo e tudo bem, tá bom? Mas assim, chega uma hora que a gente tem que escrever tudo, tá? Tem que escrever tudo, pelo menos para que você vá treinando, beleza? Vocês escreveram da falta de defesa prévia, beleza, né? Então tá tranquilo. Mas tem que ficar esperto, não pode deixar de saber tudo mesmo, não. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho, pessoal, de 2 minutinhos aqui? 5 minutinhos, vai. Agora é 11h09, 11h15. Vamos para 5 minutinhos. Minutinhos. Vamos, pessoal, porém vestidos. Let's travar tagada. Bom, que é o seguinte, é, nós temos essas estruturas para escrever e a brincadeira, pessoal, é você treinar 1 bilhão de vezes a escrita.
tá? Para fazer mais rápido. Inclusive, como nós estamos assim em poucas pessoas, daria até para, ao invés de só escrever, falar com a boca mesmo, né? Pegar e falar, porque aí a gente acaba fazendo mais rápido. Essas teses todas, tudo que eu fui comentando, a gente pode escrever, né? Mas vamos ver problemas que já caíram na prova da OAB também. Esses aqui que eu mostrei não foi da prova da OAB, não. Foi eu quem criou, tá? Mas vamos ver aqui problema também da prova da OAB. Da prova da OAB, Rafinha? Sim. Deixa eu pegar aqui um que você vai ver e fala, puta que pariu, cara. Não é possível. É a mesma coisa de sempre, pessoal. Dá pra fazer tudo igual, dá pra treinar até enjoar. Fica muito melhor treinar até enjoar. Esse daqui é muito tranquilo. Esse aqui também é muito tranquilo. Ó, você vai Ô, ficar bons Rafael, tranquilos? Oi? você vai ver todas as peças? Como assim? Como assim todas as Todas, peças? de todos os que enviaram aí? Você vai ler uma por uma ou não? Sim, vou ler todo mundo que enviar. Ah, sim. Eu vou ler a tua porque a gente tem que se encontrar. Senão não ia ler, não. Tem que entregar no dia. Porque, por exemplo, agora eu já pulei, você concorda? Eu já fui pro outro já. E aí não dá pra eu, por exemplo, eu vou porque tá mais fácil, né? Mas aí, tipo, por exemplo, se a hora que começar a fazer certinho, várias, aí fica ruim, né? Por exemplo, para eu corrigir uma peça, tem 10 teses na peça. Aí eu tô na peça 8. Aí você me manda 6. Aí para mim demora para corrigir, porque eu tenho que ver todas as teses de novo. Aí até eu lembrar, puta, o cara tá pedindo tal tese. Aí demora muito, né? Aí até Não, eu. Aí demora muito, mas assim, vamos ver, vou ver todo mundo, né? eu te Oxe, mandei aí a minha, tá? você mandou, mas mandou atrasado, né? Não, Mandou certo, atrasado, né? Não, tô atrasado mesmo. né? Beleza. Ó, não, mas eu vou ver depois, vou ver aí. Depois eu te falo aí que você colocou, mas tá tranquilo. Era só Tá para joia. escrever a primeira mesmo. E a gente. O que eu quero é que vocês escrevam, porque é aquilo que eu falei. Para ficar perfeito, cara, vai demorar um pouco, né? Mas a gente vai treinando. Gente, olha só, policiais militares, vamos ler certinho aqui comigo, hein? Olha só para você ver que não é o fim do mundo. Policiais militares receberam. Isso aqui é a peça completa da segunda fase do AB, tá? Completa. Não tem aqui nada a mais. É isso aqui, ó. Olha o tamanho, né? Policiais militares receberam uma denúncia anônima em 10 de outubro de 2023, indicando que Diogo seria o responsável pela distribuição de drogas na região conhecida como Fazendinha. Olha, inclusive eles colocam na cidade de Flores, né, Campo Belo, estado de Campo Belo. Nem existe estado de Campo Belo, né? Só se teve um novo desmembramento aqui do estado, e eu não sei, nem vi que passou nos noticiários, né, que criou-se um novo estado no Brasil. Mas do contrário, eu não tenho essa porra desse Campo Belo aqui não, né? Policiais militares receberam denúncia anônima. A denúncia anônima, pessoal, é uma notícia crime, né? Uma notícia crime anônima, indicando que Diogo seria o responsável pela distribuição de droga na região da Fazendinha, estado de Campo Belo. Rafael, é possível inquérito policial por denúncia anônima? É possível, mas tem que ter algumas investigações prévias. Mas é possível sim. Por isso, dirigiram-se à residência de Diogo e, sem pedir consentimento de qualquer armador, ingressam no imóvel. Ó, devagar, né? Você acha normal isso aqui, assim, começando? Para começar, você acha normal? E aqueles vídeos que aparecem na internet do moto, o cara chega, a polícia chega num cara, fala assim, ô, você é traficante, né? E eu sei, onde você mora? E o cara fala, eu moro no bairro X. Ele, não, a gente sabe que não mora lá não, você tá mentindo pra nós, né? Onde você mora? Não, eu moro, não sei, no bairro Y. E o que que você tem na tua casa lá? Ah, o que que a gente vai encontrar lá se a gente for lá? Ah, a gente vai encontrar 20 quilos de maconha. Vamos lá agora. Aí vai lá e leva, prende flagrante cara. Meu Deus do céu, gente, que coisa absurda. É. E é ridículo. Isso é ridículo. O processo inteiro tá nulo. Ridículo o processo, né? E isso é bonito, mas se o cara tiver dinheiro para contratar um advogado bom, ele vai anular tudo. Não vai prevalecer. A nulidade, ela não vai deixar. Isso não vai acontecer. O cara tem. Mas é lógico que a polícia acaba criando outras formas de prova depois, né? Mas tá errado, né? O cara, se tiver instrução. Tem um cara no TikTok que ensina a escapar de flagrante. Um monte lá. Bom, enfim, só tô falando que você tá vendo que não tá certo, né? Entrar na casa do cara. No local, a guarnição logrou localizar, em envelope escondido em um armário, cerca de R$ 100.000 em espécie, não tendo sido localizado nenhum vestígio de drogas ou outros elementos ilícitos, sem que sequer ligassem Diogo à atividade de tráfico de drogas ou a qualquer outro ilícito penal.
Bom, então aqui, né? É, encontraram 100 mil reais. Olha que beleza, né? Encontraram 100 mil reais. Só a título de curiosidade, pessoal, para entrar na casa de alguém tem que ter ordem judicial, né? Mandado judicial. E é durante o dia, não pode ser durante a noite. É óbvio, mas a gente tem que saber disso, né? Então aqui, é, 100 mil reais. Mas por enquanto a gente não tem o número da acusação ainda, né? Mas olha só, entraram no imóvel sem mandado. Ponto um. E encontraram 100 mil reais. Ponto 2. Com base nos fatos estritamente descritos acima, Diogo foi denunciado pelo MP como incurso nas penas do crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultar valores em espécie. Né? Gente, a palavra ocultar, você tá vendo? Ó, não importa o que eu explique, pessoal. Não importa o nome da tese. Se você entender o que que é o dolo, você consegue explicar certinho para o examinador e você vai pontuar, né? Então, assim, até agora encontrou aqui, é, eles dizem que ele é traficante e encontraram 100 mil na casa dele. Olha só que beleza, né? Tá tudo certinho. Com certeza ele catou esse dinheiro do tráfico, né? Óbvio. Óbvio para quem, né? Diogo foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do crime de lavagem de capitais, na modalidade de ocultar valores em espécie, na forma do artigo 1º caput da Lei 9.613. Gente, eu tenho que ir no artigo e tenho que ler. Ele fez o que está escrito. Eu preciso ir lá e ler. Vamos ler. Antes de qualquer coisa, vamos ler se ele fez o que está escrito. 9.613. 9.613. Tan, 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 tan. Ó, lavagem ou ocultação de bens diretos, direitos e valores. Essa lei dispõe sobre lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção e utilização do sistema financeiro para ilícitos previstos nesta lei. Bem, beleza, vamos lá. Ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente da infração penal. Então, olha só, né? E aí, ele ocultou, pessoal, valor proveniente diretamente de infração penal ou indiretamente? Assim, que, pensa um pouquinho para responder. É claro que o enunciado, pessoal, por isso que é bom treinar muitas vezes, que o enunciado, ele te induz, né? Então falou que ele é traficante, não comprovou, mas falou que ele é traficante. Ah lá, alguém falou, não, não está comprovando que ele vende droga. É exatamente. Eu tenho que saber. Olha só, ocultar valor proveniente de infração penal. Rafael, mas ele tinha 100 mil na casa dele. Tá, mas e daí? E daí? Rafael, mas falaram que ele vendia droga. Tá, tá, duas coisas, e daí? Duas coisas. Eu não tenho, eu não posso. E é tão interessante que os examinadores eles são muito inteligentes, né? Eles criam uma coisa que a hora que você lê, você fala, nossa, ele ocultava o dinheiro da droga. O Ministério Público deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, pois. Então, só, gente, não ofereceram esse acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal, né? Você está me ouvindo já há vários dias, e aí você sabe, né, que nós temos lá a tal da notícia crime, aí o inquérito policial, aí você tem o MP. O MP ele pode pedir o arquivamento do inquérito policial ou ele pode propor o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, pessoal, é só um acordo para não perseguir alguém num processo. É um acordo para não perseguir alguém no processo. E se o cara respeitar o que está escrito aqui, pessoal, ele vai ter a extinção da punibilidade ao final. Se ele respeitar, extingue-se a punibilidade dele, tá? O Ministério Público deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, pois, de acordo com a versão acusatória, Diogo seria reincidente. Vamos ver por que que ele é reincidente. Tendo o acusado, né, tendo a acusação rolada como testemunhas, os dois policiais militares que participaram da ação, o soldado Fernando e o sargento Fábio. Ah, inclusive, pessoal, interessante, né, que a hora que eu escrevi isso aqui com vocês, ó, a hora que eu fiz esse finalzinho, eu não coloquei o rol de testemunhas aqui embaixo, né, tem que colocar, ó. Viu como é que é legal, né? Acabei de ler ele agora, ó. Rol de testemunhas. Aí você coloca assim, ó, pá, 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 ô, pá, 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 e pá, pá, pá. Tipo isso, né? Rol de testemunhas. Coloque testemunha um, né? Testemunha um, testemunha, né?
2 e testemunha 3. Né? Tem que ter o rol de testemunhas. Né? O que acontece? Se eu fosse ler o artigo 396, eu ia lembrar que tem rol de testemunhas, porque no 396 tá certinho, né? Que tem que ter o rol de testemunhas. Ó, Ctrl F, 396, que é o artigo da minha peça. No artigo da minha peça, eu não posso deixar de colocar, olha só, a rolar testemunhas. Eu não posso deixar de ler, né, na hora da prova da OAB. Eu estou fazendo uma peça de resposta à acusação. Como é que eu não vou ler o artigo da resposta à acusação? Eu preciso ler, né? Voltando aqui para nossa peça. Olha só, pessoal, deixou de oferecer o benefício para ele porque ele era reincidente. Rafael, eu nem sei o que é esse acordo de não persecução penal. Então, no CPP nós temos esse acordo, olha só, vamos lá em cima. No artigo 28A, está escrito o que é esse acordo de não persecução penal. Ó, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, então olha só, né, o roubo, por exemplo, não pode ter isso aqui. Né, a extorsão também não. Tem que ser crime que não tenha violência ou grave ameaça. Com pena mínima inferior a 4 anos. A pena mínima, pessoal, aquilo que eu disse, né? A pena é abstrata. 4 a 10, 3 a 7, 2 a 5, 2 a 8. Então, essa é a pena abstrata. A pena mínima ela é levada em consideração para fins do benefício do acordo de não persecução penal. A pena máxima é levada em consideração para fins, né, de prescrição ou competência do juízo. Quem que vai julgar? É o GCRIM ou é acima de 2 anos? Aqui está levando em consideração a pena mínima do crime. Esse nosso crime aqui, ó, se nós olharmos agora, a pena mínima é igual ou inferior a 2 anos? Vamos ver. 3 a 10 anos e multa. Reclusão de 3 anos e multa. Cadê aqui em cima? Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens. A pena tá alta aqui, né? Não sei por que que o enunciado falou sobre isso daí. A pena alta, a pena mínima. Ah, tá, não. 3 a tá certo, né? A pena, a reclusão de 3 a 10 anos. É um crime que não tem violência, não tem grave ameaça, né? Se ele confessar, aí nós teríamos esse benefício. Só que, olha só, o artigo 28A do CPP, ele diz que ele tem que confessar. E a infração tem que ter a pena mínima inferior a 4 anos. Nesse nosso caso, bateu a pena mínima inferior a 4 anos. Né? Poderá propor acordo desde que seja necessário o suficiente para reprovação e prevenção do crime. E aí ele cumpre algumas outras penas alternativas aqui. Aí, para a aferição da pena mínima, eu vou considerar causas de aumento e diminuição de pena. Aí, por exemplo, se houver uma tentativa do crime, se houver um privilégio no crime, seja de qual for, eu vou fazer as continhas. Depois eu explico para vocês as continhas. Mas é só eu já fazer o cálculo antes, né, do próprio juiz. Aí não se aplica nas seguintes hipóteses esse benefício. Se o investigado for reincidente, ó. Então está escrito no parágrafo segundo que se ele for reincidente, ele não vai ter o benefício do acordo de não persecução penal, tá? Essa é a visão do Ministério Público aqui nesse caso. Tá? Então chegamos aqui, ó. Se o investigado for reincidente, né? Então, inclusive, eu abri aqui uma pergunta, né? O aluno tinha acabado de perguntar isso aqui. Então, pessoal, esse caso aqui é o caso, né, dele. Porque a pena é de 3 a 10 anos. Então, a pena mínima, ela é inferior a 4, certo? Então, daria para ter o benefício. Só que alegou que ele é reincidente. Gente, quando alega que é reincidente, nós, como estudantes, a gente tem que ver se onde está escrito que ele é reincidente, né? Porque, por enquanto, até agora, eu não vi que ele é reincidente, tá? Eu só vi que arrolaram testemunhas aqui. Vamos ver. A folha de antecedentes criminais de jogo foi juntada aos autos, constando apenas uma condenação por lesão corporal resultante de violência doméstica familiar contra a mulher, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 2017. Então, olha só, você nota que esse parágrafo, ele não está aqui à toa. Ele está aqui para você verificar se o cara é reincidente ou não. Aí nós temos que aprender o que é reincidência, né? A gente não sabe ainda o que é reincidência. né? Na primeira fase nós vimos algumas coisas, mas nós não estamos na primeira fase, nós estamos na segunda fase, então nós temos que aprender. O que é reincidência? A reincidência é quando você comete novo crime depois que transitou em julgado um crime anterior. Tá? Então, beleza. O primeiro critério é: eu tenho que ter praticado um crime no passado, coisa que ele praticou, mais um crime agora no futuro, coisa que dizem que ele praticou, que é lavagem de capitais. Beleza. Então, tem que ter transitado em julgado esse daqui.
Não é sentença condenatória, não. Sentença condenatória não vai dar trânsito em julgado, é trânsito em julgado, né? E aí, o outro crime dele, a hora que ele tiver a sentença, o juiz vai dar ele como reincidente. Esse é o primeiro critério. Agora, o que que acaba com isso aqui? Acaba que existe o período depurador. O que que é período depurador? É quando eu pego, olha só, eu tenho o crime um, só que eu tenho que olhar um tempo. Tem um tempo. Esse tempo, 5 anos após o cumprimento da pena. Então, até 5 anos após o cumprimento da pena, dá reincidência. Depois de 5 anos, o réu volta a ser primário. Então, isso aqui, ó, período depurador que retira a reincidência. Período depurador, ó, período depurador que retira a reincidência. Esse é o caso mais fácil, pessoal, tá? Esse é o caso mais fácil de verificar a ausência de reincidência. É o mais fácil. Os outros casos é aqueles casos de suspensão da pena e também, né, do livramento condicional. No período de suspensão da pena, no período de livramento condicional, esses 5 anos são computados lá dentro também. Então, aqui nós estamos vendo que ele não é reincidente. Então, se ele não é reincidente, tinha que ter tido o oferecimento do acordo de não persecução penal? Tinha ou não tinha que ter tido? Tinha. Então, até agora nós temos, não tem problema de citação, não estamos vendo problema aqui de incompetência do juízo, né? Mas vamos ver onde que está essa vara? Cadê? O Ministério Público deixou de oferecer o acordo de não persecução penal. O juiz da vara criminal de comarca de Flores, né, do Campo aqui, não obstante a ausência de descrição do delito antecedente, recebeu a denúncia. Olha só, independente, né, não obstante a ausência de descrição do delito antecedente, recebeu a denúncia. Então, a denúncia foi recebida, tá? Então, recebeu a denúncia. Então, eu estou naquela parte lá do RD. Nós temos ali no tempo do processo e aí nós temos o RD. E você vê aqui, né? A gente tem a primeira fase muitas vezes, mas olha só. Notícia do crime, aconteceu, foi anônima. Ninguém falou nada sobre inquérito policial, mas entraram na casa dele. O MP, o que que ele fez? Ele não propôs o acordo de não persecução penal, tá escrito que ele não propôs o acordo, tá? E aí ele ofereceu, tá escrito que ele ofereceu denúncia aí. E aí tá escrito que o juiz recebeu a denúncia, gente. Então o juiz recebeu a denúncia, eu não estou falando de testemunhas. Então a gente vai ter a citação e aí provavelmente eu tenho a resposta à acusação, né? Pode ser audiência de instrução, debate, julgamento, que seria aqui alegações finais. Alegações finais. Antes do julgamento, né, alegações finais. Mas não, a gente está, por enquanto, após o juiz receber a denúncia. Vamos ver aqui se ele recebeu a denúncia. O juiz aqui, né, ele recebeu a denúncia e ordenou a citação de Diogo. Diogo foi citado no dia 27 de janeiro. 27 de janeiro, pessoal, segunda-feira, tá? 2025. Aqui no meu calendário, né, eu não vou olhar. Enfim, mas seja como for, você sabe como é que conta. Foi intimado na segunda, começa na terça. Eu vou contar os 10 dias da terça para frente. Sendo o dia útil, sendo o dia seguinte o útil em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo. Tá bom. Aí eu vou contar. Se der no meio da semana, venceu lá. 27, eu conto. 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 6. Tá? Dia 6 é o dia que vence. Se vencer no sábado ou no domingo, aí se 6 for no sábado, vai domingo, vai segunda. 6, 7, 8. Tá? Rafael, e se for fevereiro? E se eles colocarem lá que ele foi intimado, né, no dia 26 de fevereiro? Não, 26 não, vai. 26 de fevereiro, pode ser. Aí como é que eu vou contar? Eu conto com o ano bissexto, eu levo de 28 dias de fevereiro ou 29 dias? Eu tenho que saber se o ano é bissexto ou se o ano não é bissexto. Eles não vão fazer um negócio desse, pessoal, tá? E se fizer, Rafael? Se fizer, fudeu, porque eu não sei também que ano que é bissexto. Deve ter alguma regra, depois eu pesquiso na internet aí sobre ano bissexto. Mas uma regra que você tem que saber é mês 30 e 31. Ó, é assim, ó. O ossinho da mão é 31. Sem ossinho é 30. Ossinho, 31. Sem ossinho, 30. Ossinho, 31. Sem ossinho, 30. Vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Ossinho, tá? Então, olha só. Mês de junho é mês 30. Então, ó. Janeiro, 31. Fevereiro, 30. Março, 31. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Ó, ossinho de novo.
né? Julho, 31. Agosto, 31. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. Dezembro, 31. Então, no ossinho é 31. Isso tem que contar certo. Agora, o negócio de ano bissexto aí, eu nunca vi, não, tá? E se cair o ano bissexto, aí fudeu. Vocês vão perder 0,2 na contagem dos prazos, tá? Mas eu acho que não vai acontecer isso. Bom, gente, aqui então é a contagem dos dias. E eu tenho, considerando apenas informações narradas na condição de advogado de jogo, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus. Olha só, não sei quem me perguntou algum dia, né? Falou, Rafa, você falou que não cabe habeas corpus? Eu não sempre. Não sei, a pergunta não foi essa, tá? Eu só estou valorizando. Não, eu não falei, nunca vou falar que não cai uma peça, tá? Mas é difícil cobrar, porque eles mesmos, no próprio enunciado, eles já colocam que é para você redigir a peça diferente de habeas corpus. E considerando que a eleição não padece de vícios, então também você não vai fazer embargo de declaração. Não tem vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, né? A peça deverá ser datada do último dia do prazo, olha só. Então, consequentemente, eu tenho que contar aqui dia 27 e fazer as continhas, né? Vai cair lá no dia 6 de fevereiro. 27, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Beleza? Ah, gente, o que que eu escrevo? O que que eu escrevo? Ah, resposta à acusação. O que que eu escrevo? O que eu escrevo, gente? Eu sei que vocês podem pesquisar a resposta na internet, tá? Mas não pesquisa, não. Vamos pensar comigo, ó. Ó, eu tenho que pesquisar. Mas aqui, 564. Será que eu tenho problema de incompetência aí, gente? Nós olhamos pés, aí, os lugares. Né? A gente olhou aí, o que que é? Isso aí é crime. Que crime que é isso? Ah, é G-crime, é Maria da Penha, é tribunal do júri, né? Será que a parte está certa? Ah, faltou, teve problema de citação nesse problema aí? A letra E é problema de citação. Letra B é problema de perícia. Não teve. Inciso 4. Teve alguma coisa coringa, que é uma nulidade, que não sei onde está escrito? Ah, aqui teve. Eu tenho um problema aqui do acordo de não persecução penal, que não foi oferecido para ele. Né? Ele é réu primário, ele não é reincidente. Então, eu tenho que dizer que o critério lá da ausência do benefício pela reincidência não se aplica a ele por conta do período depurador de 5 anos que já passou. Então, eu tenho que procurar a palavra reincidência. Eu vou procurar, olha só, tenho 28A e eu tenho a palavra reincidência. Eu tenho que procurar lá, né, a reincidência e eu tenho que mostrar que ele não é reincidente. Então, eu tenho a palavra reincidência que eu tenho que tirar. Beleza. Vamos lá, né? Agora, o 564 eu trato. Nós vimos alguma coisa de prescrição e decadência aí, gente? Não, Rafael, você não explicou isso para nós. Então, nós não vimos. Então, a gente não vai tratar do 107. Bom, é, tem prova, pessoal. O 395 fala, né, da rejeição. Tem justa causa para ação penal aí? Me fala. Você viu alguma prova de crime? Em que lugar que a gente viu prova de crime aí? A gente viu alguma prova de crime? Tem prova da materialidade? Tem materialidade? Você sabe se os 100 mil reais foi um carro que ele vendeu? Você sabe ou não? Ele vendeu o carro? Ele vendeu uma casa? O que que foi? Cabeça de gado? De onde que é esse dinheiro aí? Você sabe? Não, então não tem prova. Se não tem prova, pessoal, né, consequentemente, você não tem por que dar prosseguimento na ação penal. Não tem justa causa para ação penal. Cadê justa causa? Não tem justa causa para ação penal. Rafael, eu ia colocar isso como tese de nulidade, porque você falou para mim que no inciso 3, a linha B, falta de provas acarreta nulidade. Tá, você pode colocar. Então, você pode, se você quiser, você coloca essa tese, mas você, na resposta à acusação, você não pode deixar de colocar essa tese. Tá? Por quê? Porque isso aqui é o foco. Eu falei para vocês, a falta de provas na resposta à acusação é motivo para rejeição tardia da peça acusatória. Tá bom? Fala, mas e se eu quiser fazer os 564, os 3 da linha B e o outro? Beleza, você não vai pontuar isso daqui, pessoal. Fala, e se fosse na alegação final? Na alegação final você até pontuaria. E apontaria na absolvição também. O que você tem que fazer é colocar. Fala, como é que eu vou lembrar tudo? Assim, ó, treinando comigo todo dia aqui. Isso aqui já é a quarta ou quinta vez que você vê os mesmos artigos. Então, eu olhei para o enunciado, eu não vou ler o enunciado, eu vou abrir isso aqui e eu vou ver o que é que eu tenho que procurar dentro do enunciado, eu tenho que procurar isso daqui. E agora eu vou para a teoria do crime. Aí vamos lá, né? Gente, na teoria do crime, a gente ouviu falar sobre coação moral irresistível aí? E erro de proibição? Não. Então isso aqui não tem nada a ver, não tem noção, não tem nada a ver isso aqui. A gente pensa em alguma tese aí de estado de necessidade ou legítima defesa?
Não, não passou nada pela minha cabeça, Rafael. Então, beleza. É, ele fez o que está escrito? Rafael, mas eu não entendi. Uai, conduta, dolosa, culposa, elementos do tipo. Ele tem que fazer o que está escrito. Tem nexo causal? Esse negócio de nexo causal, eu já vou parar por aqui mesmo, porque eu tenho dolo ou culpa, eu tenho elementos do tipo. Ele fez o que está escrito? Vamos ver. Porque se ele fez o que está escrito, né, se ele fez o que está escrito, aí, olha que beleza, né? Eu tenho um cara que cometeu o crime. Do contrário, eu não tenho um cara que cometeu o crime. Eu tenho que ver. Como é que eu vou ver? Eu tenho que ler o artigo. Ler o artigo. Ler o artigo. E verificar se ele fez o que está escrito. Como é que eu comprovo que ele não fez o que está escrito? Aí, gente, de novo, você vê que a de ontem foi assim, a sei lá que dia também foi assim. Eu não sei se vocês chegaram a ver as outras aulas lá, mas eu estava explicando, nada que nós não vamos ver 1000 vezes de novo, tá? Se a gente viu tudo um monte de vezes na primeira fase, na segunda fase a gente faz miséria. Só que a gente primeiro tem que escrever. Eu preciso que vocês escrevam. E aí a gente vai vendo em cima dos erros de vocês. É só assim que vai ficar legal. Então, olhando para isso aqui, né? Eu vou ver se ele fez o que está escrito. Acabou. E aí? É difícil passar na prova do OAB? Ah, Rafael, mas essa é muito fácil. É por isso que. Não é fácil o caralho que é fácil. É fácil porque eu falando aqui com um tom de desdém, né? A minha expressão aqui é uma expressão jocosa. Agora, na hora da prova, você vê ali que tem denúncia que o cara é traficante. Encontrou 100 mil na casa dele? Ai, agora, meu Deus, o que que eu faço? Ocultou, é produto de crime. Não, mas pera. Cadê? Aí é onde que eu tenho que ler devagar. Eu tenho que lembrar que eu estou fazendo uma prova, que eu estou atuando como advogado e eu tenho que olhar o que é escrito ali, né? Então, gente, eu não sei é, se vocês conseguem escrever, né? Vamos tentar aqui. Essa tese aqui, do 395, por exemplo. Como que eu escreveria? Né? Como que eu escreveria? Eu tenho lá, o 395 fala sobre a falta de justa causa para ação penal. Beleza, tá? Como que eu escrevo isso? Ai, nossa. Rafael, eu não sei. Eu sei pelo menos como é que eu escrevo sobre o acordo de não persecução penal. Será que dá para escrever sobre o acordo de não persecução penal? Ah, o do acordo dá. Por quê? Porque você tem que mostrar, né, que o cara não é reincidente, né? E aí, como é que eu mostro? É aquela lógica, pessoal. Não sei se você se lembra aqui que nós falamos, né? Cadê? Eu lembro, cara, mas é difícil. Eu sei. Eu sei. Alguém falou. Rafael, aí Alguém é uma falou. resposta. Ah, Rafael, aí é uma resposta à acusação. é. E aí começa com falta. Peraí. Começa com falta de justa causa? Olha só, me perguntaram aqui também, ó. Rafa, eu fico perdido com relação ao que pedido que eu faço. Ó, você tem que olhar para isso aqui que está na lousa. Ó, isso aqui está na lousa. De novo, ó. O 564 ele fala de nulidade. Então, quando você encontrar uma coisa dentro dele, você pede o quê? Nulidade. Quando você encontra alguma coisa dentro do 107, você pede o quê? Aí depende. Pode ser extinção da punibilidade ou absolvição sumária. Quando você encontra coisa dentro do 395, você pede o quê? Você pede rejeição da peça acusatória. Aqui é rejeição. Quando você encontra coisa na teoria do crime, que é o 397, quando é resposta à acusação, você pede o quê? A absolvição. Né? Então, o que, que eu peço? Se eu encontrar um problema dentro do 564, eu peço nulidade. Se eu encontrar um problema no 107, eu posso pedir a absolvição sumária se for resposta à acusação, e se for outras peças, declaração da extinção da punibilidade. Se eu tiver na resposta à acusação, a falta de provas ela é problema de justa causa para ação penal. Então aí, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o 395, que é a rejeição da peça acusatória. A falta de provas na resposta à acusação
Rejeição da peça acusatória. A falta de prova nas alegações finais e na apelação é pedido de absolvição. Olha só. É. Aqui, ó. Esse desenho que nós tínhamos visto agora há pouco, ó. A falta de provas na resposta à acusação é 395, inciso 3. Então, é rejeição da peça acusatória. A falta de provas na alegação final e na apelação é pedido de absolvição do 386. A extinção da punibilidade é a absolvição sumária. A extinção da punibilidade é a declaração da extinção da punibilidade. Aí, como que eu escrevo? Aí, o 107 pede o quê? Ele depende. Se for na resposta à acusação, eu peço absolvição sumária, porque está dentro do 397. Se for nas alegações finais ou na apelação, eu peço extinção da punibilidade, porque eu peço a declaração da extinção da punibilidade. Por quê? Porque a extinção da punibilidade, o 107 do Código Penal, ele não está dentro do artigo 386 do CPP. No 386 do CPP, nós temos a teoria do crime e a falta de provas. No 397 do CPP, nós temos a teoria do crime e a extinção da punibilidade. Nós lemos os dois artigos hoje aqui, mas só reiterando. Ó. No 397, se você ler, tem 4 incisos, não tem falta de provas lá. No 386, se você ler, tem 7 incisos, não tem extinção da punibilidade lá. No 397 tem extinção da punibilidade, então você pede absolvição sumária. No 386 não tem extinção da punibilidade, então o que eu faço? Eu só peço para declarar a extinção da punibilidade. Eu não vou pedir a absolvição pela extinção da punibilidade, né? Eu peço o quê? A declaração da extinção da punibilidade, no caso de alegação final e de apelação. Tá? Então, como que eu peço? É assim, aqueles 4 parágrafos. Eu escrevo lá o artigo que embasa, por exemplo, se fosse prescrição. Conforme o artigo 109 do Código Penal, os crimes cuja pena mínima forem iguais ou inferiores a tanto, prescrevem em 4 anos. Aí eu coloco, ora, em caso, o crime de furto tem pena de tanto, prescreveria em tanto. Portanto, entre as datas tais e tais, fica evidente a extinção da punibilidade. Pronto, eu escrevi os 3 parágrafos. O artigo que mostra o prazo, o artigo que mostra a pena do crime, que é o crime que eu vou estar no caso concreto, e o artigo, desculpa, e aí o parágrafo, né, que eu junto as duas coisas. De tal a tal data, prescreveu. Então aí eu peço o quê quando acontece a prescrição? Depende de onde que eu estou. Se eu estou na resposta à acusação, a prescrição eu peço a absolvição sumária do 397, inciso 4. Se eu estou nas alegações finais e na apelação, a extinção da punibilidade, eu vou pedir o quê? A declaração da extinção da punibilidade. Separado. Gente, fica tranquilo que isso que eu estou falando agora para vocês, lá atrás, muitos anos atrás, né, eu ia vendo tudo, né, muita gente, agora que eu estou explicando, isso que eu estou explicando agora é a coisa que vocês mais vão perguntar para mim no dia antes da prova, que é a revisão. Vocês vão ficar falando, Rafael, mas a extinção da punibilidade fica onde? Né? Não, vocês não, porque vocês vão fazer todas as peças. Se vocês fizerem todas as peças, vocês não vão ter esse problema. Quem não faz, quem faz uma ou outra, vai fazendo quando dá, né? Aí é um inferno mesmo. Que aí você vai ficar perguntando mil vezes a mesma coisa. Mas se você fizer tudo certinho, pessoal, porque parece que a gente tem muito tempo, a gente tem muito tempo mesmo. Né? 22 de fevereiro tá longe pra caralho. Só que acontece o seguinte, que chega, e aí se você pensa que tá longe, você não faz. Rafa, só posso te pedir depois para passar os artigos novamente? Tá? Ah, tá, tá. Não, eu vou aqui mostrando para todo o pessoal. Ó, eu também mandei uma apostilinha de resposta à acusação no grupo, pessoal, que tem toda a matéria de resposta à acusação, tá? Mas eu tô falando tudo aqui de novo, né? É, cadê? Vamos lá, onde que eu tava? Tava na peça. Ah, tá. Nós estávamos conversando aqui sobre o que que escreve, né? Ó, esse nosso problema novo aqui, ó. Gente, eu só li uma vez com vocês, tá? Eu posso ler de novo, a gente tentar encontrar mais coisa aqui. É que como eu falei bastante da atipicidade da conduta, então eu fiquei com a intenção de vocês olharem para isso aqui e pensarem na atipicidade da conduta, né? E aí aprender a escrever isso, porque o foco foi isso. Lembra que eu fiquei falando bastante sobre isso hoje? Que eu li o artigo 18 com vocês, falei que o dolo é o elemento essencial do tipo, né? Então, se não tem dolo, eu não tenho como punir a pessoa. E aí eu vou dizer aqui, onde que está escrito que ele tinha intenção de ocultar 100 mil reais aí? Ah, Fel, não sei, mas ele tá escondido o dinheiro, né? Tava o envelope escondido, tá escrito aqui, ó. Puta, aí fudeu. Porque a palavra ocultar, você pensa no escondido e aí é onde fudeu. Tá bom. Mas só tem a palavra ocultação no artigo 1º, né? Ó, ocultar é igualzinho, né? Se você for ver, escondido. É igualzinho. E aí? Fudeu, cara. Então, mas não fudeu não. Por que que não? Porque não tem só essas palavras. Tem outra lá, tem lá que tem que ser proveniente de crime. Tem que ser proveniente de crime de tráfico.
Rafael, mas você está falando, não está adiantando nada, você não está escrevendo, eu quero que você escreve. Então, mas ó, ocultar, esconder. Ah, então não sei, eu falo, não consigo quebrar, mas tá bom, me fala. Ele praticou o crime de tráfico? Onde que está escrito que ele praticou tráfico? Né? Aí, o que acontece, pessoal? Eu vou olhar para o meu caso, eu não tenho justa causa para ação penal, né? E eu quero que vocês me respondam. Se você fosse promotor de justiça agora, você, esquece tudo. Você, promotor de justiça, como que você ia escrever a tua denúncia? Pensa agora, já que você não está conseguindo escrever a tipicidade da conduta, então escreve tipicidade da conduta. Escreve aí. Pega agora, você é promotor de justiça, teu estagiário está do lado. Você vai digitar o tráfico dele. Me mostra aqui onde que está o tráfico dele. Digita aí. Fulano é traficante porque o vizinho falou que ele é traficante. Então eu vou denunciar ele agora, porque eu sou um promotor que eu meto louco mesmo. E aí? Tenta escrever. Porque pensa ao contrário. Eu tô falando assim, meu jeito de conversar, tá? Eu não tô zombando, não, mas é que é legal pensar dessa forma, né? Se você é promotor, escreve agora, te desafio, faz uma denúncia com esses fatos aqui. Você é um promotor, passou no concurso público lá, 40 conto por mês, e agora, de acordo com esse parágrafo aqui, você vai me dizer que ele é traficante, velho. Fala. Cadê? Eu tenho até vergonha de fazer isso. Eu tenho vergonha porque no artigo 41 do Código de Processo Penal está escrito como é que é a petição inicial, né? E eu não sei, eu não sou louco, eu vou escrever isso aí, que olha só se eu fosse idiota. Né? Como é que tem que ser a petição inicial? De acordo com o CPP, a denúncia ou queixa é contra a exposição do fato criminoso. Tá aqui, ó. Isso é uma petição inicial. Como que tem que ser uma petição inicial? Assim, ó. Vamos ver aqui, cadê? Acha aqui. Acha aqui, ó. A exposição do fato criminoso. Você é promotor de justiça, você tem coragem de escrever isso? Você já falou 10 vezes essa mesma bosta, não precisa continuar. É, tá bom, não vou continuar, não. Você viu gente que não tem? Não tem jeito de eu escrever isso. Não dá para escrever que ele é traficante. Então, se não tem como escrever, por que que o promotor escreveu? Então, o promotor escreveu. Ah, escreveu. Eu falei, então, já que ele escreveu, eu vou lembrar que esses dias você falou para mim, né? Você falou lá que não pode ter expressões como eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Você disse que era a inépcia da inicial, né? 395, inciso 1. Foi o que você falou para mim. E aí você, inclusive, colocou o artigo 41 do CPP na frente. Você falou como que tem que ser uma petição inicial. E ele não tem como. Eu não estou conseguindo escrever. Como é que esse promotor escreveu? Ele não é melhor que eu, caralho. Então, gente, ele não respeitou. Se ele não respeitou como que tem que ser feita uma petição inicial, a petição inicial dele é uma petição inepta. E a inépcia da inicial, Ctrl F, 395, né? A inépcia da inicial, olha só, é motivo para a rejeição da denúncia. Ó, quando for inepta inicial. Inclusive, você que está com o vadimeco aí, vai debaixo do 395, inciso 1, para você ver se não tem o artigo 41 aí do CPP. Tá? Você vai encontrar. Ah, mas como é que escreve tudo isso? Ué, você vai colocar lá, tese da rejeição tardia da peça acusatória ou da rejeição da denúncia. Aí você vai colar. Conforme estabelece o artigo 41 do CPP, a denúncia tem que descrever os fatos criminosos pormenorizadamente. Pronto. Ora, em caso, a denúncia foi embasada no quê? Eu olho para o enunciado aqui e vejo. Porque são 3 parágrafos, lembra, pessoal? São 3 parágrafos, olha só. Aqui eu não quero apagar essa tela. Eu não vou apagar, não. Vou colocar aqui a tela. Ó, vai no processo, pessoal, de pensar. Às vezes a aula fica parecendo que ela está demorada. E ela está mesmo, né? Mas é importante. É que vocês estão muito em silêncio. Se vocês deixassem o áudio ligado e ficassem falando igual eles loucos. 395 do CPP. É. Que são os artigos, né, básicos. Eu falei, né? O 564 e o É, 107 está em tudo. do inciso primeiro, 41. Do, Então do, são, do... são, são três, ó. Da rejeição. Ó, da rejeição. Como é que eu faço? Aquilo que eu expliquei. Artigo ou súmula, que embasa o que eu estou pensando. Enunciado, que é o fato. E aí o pedido. Presta atenção comigo aqui, ó. A rejeição da denúncia, pessoal, eu tenho um artigo que tem que explicar. Porque a rejeição é o pedido. O pedido é o 395. O inciso 3 porque não tem prova. O inciso 1 porque a denúncia está ruim. Então eu estou no inciso 1 agora, porque eu estou falando no inciso 1, estou no inciso 1. 395, inciso 1. Então, a da rejeição da denúncia,
Então, o 395 ele diz que a petição é inepta. A inepta da inicial acarreta a rejeição da denúncia. E como é que eu sei que a petição inicial é inepta? Porque o artigo 41 diz como que tem que ser a petição inicial. Então, eu copio o artigo 41. Como que tem que ser? Tem que ser assim, ó. Faço a cópia dele. É assim que é a petição inicial. E o enunciado? É o fato. E o que aconteceu? Ele embasou no que esse promotor retardado aqui? Policiais militares receberam a denúncia anônima indicando que Diogo seria responsável pela distribuição da droga. Por isso, dirigiu-se à residência de Diogo, sem pedir conhecimento. Eu tô, assim, encontraram dinheiro, mas droga não encontraram. Então, cadê a droga? Não tem. Com base nos fatos estritamente descritos, olha só como é que eles são filha da puta, né, gente? O cara coloca aqui a expressão, né? Fatos estritamente descritos acima. Olha que desgraça. É só para você achar que o fato está estritamente descrito. Não está escrito, o fato não está escrito. Olha que caralho, né? Com base nos fatos estrita. Por isso que eu falo que eles são bons. A FGV é muito boa. Então, porque, olha só, ele colocou a palavra escondido e colocou ocultar. Então, estava escondido no envelope. Mas que falou que estava escondido, caralho? Ele vendeu um carro, né? Aí você junta esse verbo com essa bosta aqui, ferrou. Aí você encontra, a denúncia tá uma merda, mas tá escrito que com base nos fatos estritamente descritos acima, Diogo foi denunciado. Pronto, aí você já olha para o CPP, você vai no artigo 41 do CPP e lá tá escrito que os fatos têm que estar escritos estritamente. E aí, cadê? Você não coloca essa tese só por conta dessa bosta de enunciado, que, por sinal, né, é muito bom, gente. Né? Eu sei que você quer passar na prova, mas você não tem como, não tem como você não falar que o cara é criativo pra caralho. Olha só. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias. Então aí você lê aqui, ó. Olha só, olha que coisa desgraçada. Beleza, gente. Aí, enfim, o Ministério Público deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, mas olha só, ele ofereceu denúncia. Com base nisso aqui, ó. Tá ridículo. Ridículo, ridículo. Na hora da prova eu falo, tem que treinar muito para identificar tudo. É isso aí mesmo. Mas é difícil achar essa tese. Não, mas é que essa daqui, pessoal, é porque a gente está treinando agora, mas assim, a gente vai fazer um monte de vez. Acostuma. É que o problema é que a gente não faz um monte de vez. A gente faz hoje uma, aí daqui 15 dias você faz outra. Porque você viu que nós está na apelação, e já está na quinta apelação, e você, hoje eu vou fazer uma apelação, né? Para falar pro Rafa que eu fiz uma apelação. E aí, gente, eu tô falando, velho, não tem, eu não tenho um aluno até hoje que entregou minhas peças que reprovou. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Pra falar que não tem, tem uma menina lá, a Letícia lá. Mas essa tem muita dificuldade, ela foi fazer outro curso, inclusive. Ela tem muita dificuldade, assim. Ela nunca passou na primeira fase do AB, né? Ela passou uma vez na segunda fase do AB, que foi um milagre lá, e ela acabou passando. Ela acertou 35, anulou 5, tá? E anulou as 5 que ela precisava. Isso não existe, cara. Pra começar, nunca anula nem 3. Quanto mais anular 5, e ainda tem que bater. Ela passou no milagre desse. Eu não E pediu aí, pra ela os números da Mega, não? cara, então, mas aí ela perdeu, cara. Ela perdeu não os números da Mega, mas ela perdeu a aprovação, né? Por causa das peças. Mas ela fez tudo, cara. Ela fez tudo. Na época não tinha repescagem, né? Então ela fez uma vez só, e aí ela não teve coragem de fazer de novo, né? Tadinho. Mas existe uma pessoa, então, vai. Eu falei que não tinha nenhuma, tem uma pessoa, tá? Mas é muito difícil, pessoal. E eu não tô falando que não pode acontecer com vocês também, tá? Ah, aconteceu comigo, sou o cara mais burro do mundo. Não, não é assim. Porque isso aqui é difícil de encontrar mesmo. Porque olha só como é que é. Porque você tem que levar o critério da condição humana que você está. Você é um ser humano. E aí, meu amigo, isso aqui na hora da prova te frita o cérebro, essas palavras aqui. Tá? Gente, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Ó, de fez dois, volta pra cá, tá? Ó.
É muita arteira, cara. Não precisa disso. Bom, voltei, gente. Ah, inclusive, é, alguém quer um pitbull, pessoal, mas vai ter que comprar, porque eu não vou doar mais, não. A Wanda é picuda pra caramba. Eu não paguei o pedigree, né? Eu paguei 2.600 nela, não paguei o pedigree. Então ficava 5 e pouco, eu não quis. Mas eu vou vender os cachorros de mil contos só. O Lacan também purinho, maravilhoso. Tá, e se alguém quiser um pitbull, tiver algum sítio aí, ou quiser em casa mesmo, pensa, é a coisa mais maravilhosa do mundo, tá? Quem quiser, né? Não vou doar porque eu me arrependi de ter doado outra vez, porque o povo que recebe de doação, eles não cuidam. A não ser que vocês quiserem muito, que vocês falam, não, Rafa, eu quero muito, meu sonho é ter um pitbull. Pode doar pra mim que eu vou cuidar. Aí eu dou o pitbull. Cara, você acha que se eu não tivesse um sonho eu ia comprar? É. Gente, vamos lá. Você acha que fica mais tranquilo agora na segunda fase do que na primeira? Ixi, gente, a segunda fase é muito mais fácil que a primeira, tá? O problema é que eu tô te falando, olha só, é, não tem, gente, praticamente nada de tese aqui. Você vê o tamanho disso aqui, é muito pequeno. Por isso que eu não gosto da resposta à acusação. Não tem nada aqui, cara. Nada, 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 nada. Olha só, olha o tamanho disso aqui. É muito pequena a tese. Então você vai falar do acordo de não persecução penal, da rejeição da peça acusatória e da tipicidade da conduta. Acabou a peça. Isso é horrível, uma peça assim é horrível, tá? É muito. É que tá. A resposta à questão é a mais fácil. Mas quando cai, reprova muita gente. Por quê? Porque você não tem muita coisa para fazer. Agora, apelação, aí tem tudo. Aí tem 10 teses. Só que você acerta 6, 7, você passa na prova. Né? Agora aqui tem 3 só. Se você não achar uma, fodeu. Você vê como é que é foda? Né? É igual queixa-crime. Queixa-crime tem pouca coisa. Aí você deixou de colocar lá um caso de aumento de pena, fodeu. Né? Então, por isso que a gente tem que fazer certinho. Ó, eu vou encaminhar esse problema para vocês, pessoal, também, de novo. Escreve, cara, escreve e me manda. Escreve, né? Escreve inteiro aí e me encaminha isso aqui. Tá? Ó, eu vou colocar aqui na, no grupo de um jeito e vou pegar aqui a pasta. Apostila teórica, resposta à acusação. É, Gente, não coloca na internet a resposta, não, tá? Senão fica chato. Ah, mesmo se você colocar também, não vai adiantar nada que você vai ter que escrever, né? Eu já falei as respostas já. Se você colocar na resposta, coloca na internet. Mas não, eu ia falar pra vocês não fazer isso, não. Ó, eu vou encaminhar. Não deixa de escrever, não. Porque assim, e a hora que você escrever, pessoal, pensa assim. Pensa que eu sou amigo de vocês e eu tô aqui o tempo todo. Que, ao longo da dúvida é ótimo. Ao longo do dia, tá escrevendo aí, pode perguntar o que você quiser. Rafa, eu comecei a escrever assim, mas como é que você acha que seria melhor se eu escrevesse assado? Porque teve gente que perguntou uma coisa aí pra mim que eu acho que eu não respondi, né? A pessoa falou assim, Rafa, o que que a pessoa falou? Eu fico confuso quando é justa causa. Ah, não, eu respondi sim, né? A pessoa falou da justa causa, e aí eu acabei comentando, né? Coloquei lá o 395 e falei, né? Da justa causa. Mas lembra daquela estrutura ali, pessoal, que eu tô explicando como é que escreve os artigos, tá? Certinho. Inclusive, eu expliquei várias vezes, e aí, quando você escrever e tiver dificuldade para escrever, e você tiver dificuldade, você vai ver que você tem dificuldade porque você não está fazendo do jeito que eu pedi para fazer. O 564 não é para você explicar o 564. O 564 não explica nada. O 564 ele só mostra o negócio. Quem explica é o outro artigo. O 395 não explica o que é rejeição da denúncia. Ele mostra os casos de rejeição da denúncia. O que explica é a pessoa não respeitar o artigo 41, por exemplo. O que explica é não ter prova para ter processo. E aí eu encontro isso onde está escrito. Tá bom? Wanda, Wanda, certo? Então, é, é isso. Aí, cadê onde que eu tava? Alguém perguntou, o horário, pessoal, amanhã, às 9 horas da manhã. Tá, a nossa aula amanhã é às 9 horas. Das 9 ao meio-dia. Tá bom? Então a gente vai fazer tudo de manhã, né? E aí o pessoal de trabalho vai fazer a parte da tarde, porque tecnicamente eles estão com o melhor horário à noite, né? Beleza?
Tranquilo, carinhas? Mas, ó, participa bastante mesmo desse jeito aí, tá? Pode participar mesmo, que é bom pra mim, que é bom pra vocês também, tá? Qualquer coisa que tiver com dúvida, pessoal, fica muito melhor o cursinho se vocês participarem bastante, tá? Muito melhor. Se tiver alguma dúvida que eu não consigo responder na hora, eu falo e tento no outro dia depois, tá bom? Beleza? Então, beijo do magro. Até amanhã, às 9 horas o'clock.